Então, o bloco Caricato Meu com Furunco, ele surgiu ali por volta de 2005, 2006. Na época, todo mundo que ajudou a fundar o bloco, nós tocávamos na bateria show do rancho, na bateria do rancho. Naquela época, as baterias da escola de samba, elas eram muito cheias, né? Tinha muita gente que tocava, o carnaval ficava bastante cheio. E aí, como tinha bateria show também, então a gente costumava tocar muito fora, a gente tocava em Ouro Preto e outros locais, e às vezes até saía do Carnaval de Sabará para tocar e voltar. Então tinha gente que não curtia tanto o Carnaval de Sabará. Aí eu lembro que nós ganhamos uns instrumentos do rancho e guardamos lá em casa, arrumamos ele, pintamos e deixamos lá guardado. Aí no último ensaio, quando teve o último ensaio do rancho na quinta-feira, a gente decidiu, temos instrumento, tem um integrante lá, que foi um dos fundadores, que tocava saxofone na banda, que é o Braulinho aqui da 3 de Maio. E aí, não, vamos sair hoje? Vamos. Aí nós decidimos sair depois do ensaio, do rancho, acabava o ensaio 10 e pouco, as escolas de samba elas faziam aquele último ensaião geral, né, desfilando na cidade. E aí subimos aqui para 3 de Maio, na garagem ali da casa dele, peguei esse instrumento lá em casa, arrumamos tudo, 10h30, 10h40 a gente desceu. E aí foi uma coisa totalmente despretensiosa. E no outro ano, 2006, que foi, assim, na verdade, o primeiro desfile mesmo do bloco, a gente pensou, não, precisamos de organizar mais o bloco, né? Porque saímos assim, sem pretensão nenhuma, e agora todo mundo tinha gostado de ter saído. E aí fizemos uns folder, que inclusive é o primeiro banner do Furunco, o primeiro folder é esse aqui, que inclusive até minha esposa que guardou até hoje. Saímos distribuindo isso no baile do rancho, que ficava muito cheio o baile do rancho, né, pro bloco dar uma crescida. E aí em 2006 saímos, foi muito bacana, aí passou 2007, quando foi 2008 eu lembro que o bloco ficou muito cheio. Eu lembro que tivemos uma dificuldade, né, de descer com o bloco, e falando assim, gente, precisamos de organizar o bloco. E aí, naquela época, eu lembro, 2006, 2007, ficou uma discussão, qual que é o nome do bloco, como é que vai chamar, e um dos integrantes que tocava no rancho também, o apelido dele é Furunco. Então por isso ficou com Furunco. A gente inventou isso lá e ficou com Furunco. Aí começando a sair em 2008, eu lembro que o bloco ficou muito cheio, porque a gente começou a fazer uma divulgação. Na época, um dos integrantes também, que é o Cristiano Chagas, ele criou o Orkut do bloco lá, e naqueles negócios, pra gente começar a fazer crescer, pro bloco ganhar notoriedade, né, e pra gente crescer o bloco. As comunidades, né? Aquelas comunidades lá do Orkut, mandavam aqueles direct lá que tinha aquelas mensagens lá, enfim, o Orkut era uma rede social muito grande na época, precisamos crescer o bloco. Aí, a gente sempre fazendo de tudo pro bloco crescer. Em 2008 ficou grande, em 2008 nós fizemos a primeira faixa, uma faixa nossa na frente, precisamos organizar. Aí corremos atrás de patrocínio e tal, enfim. Eu lembro que a gente até fez esse vale bunda com um Furunco que a gente vendia no baile do rancho, R$4. E aí no dia do desfile, a gente dava fantasia pra pessoa que comprou, né, o bumbum de EVA que vende lá no centro lá. E ficou uma coisa muito, muito bacana, assim, todo mundo saía com esse bumbum de EVA, uns colocavam até um adesivo nele para fingir que tinha o Furunco, né? E isso começou a ganhar força. Aí eu lembro que um dos fundadores também, que foi o Flávio, apelido de Mr. Bean, a gente sempre correndo atrás, fizemos outra faixa, uma faixa de vinil, e aí em 2014 foi a primeira vez que nós saímos na programação do Carnaval de Sabará oficial, só que saímos lá como desfile de bloco caricato na quinta-feira, não tinha o nome do bloco, porque sempre rolou um certo preconceito assim, uma certa resistência, né, com o nome, o pessoal achava muito pejorativo, enfim. E aí o bloco começou a crescer, e aí lá para 2015, 2016, com muito custo, nós conseguimos fazer um primeiro carro alegórico, que era um carro grandão, assim, com um TNT e umas rodinhas de bicicleta. E aí, com isso, o pessoal da Associação de Blocos falou, gente, os meninos estão fazendo um trabalho bacana, tal, enfim, ficamos 10 anos saindo com a ajuda de custo, de R$200, 300, de um de outro. E aí, quando nós começamos a ficar, o bloco já estava grande, já tinha muita gente que saía, não precisava nem divulgar mais, aí na época nós migramos para o Facebook, então mandava aqueles
aquelas mensagens lá divulgando bastante no Facebook, na época de 2013, 2014. E aí nós entramos para a associação depois de 10 anos. Entramos lá ganhando um pouquinho de verba e o bloco começou a crescer. Compramos um carrinho melhor, né, um carrinho de metal na época, colocamos gerador no carrinho, aí saía com som. E aí começamos a preencher os requisitos de um bloco caricato, que é a bateria, que a gente tinha ganhado os instrumentos, tinha um estandarte, aí criamos um estandarte parecido com esse, os meninos ali da rua de baixo, Cacá, professor de história, Chiquinho, eles fizeram um estandarte, então várias pessoas ajudaram pro bloco crescer até hoje, entendeu? Então, nessa época, a gente começou a crescer mais, saía aí, tinha gerador, o bloco tinha bateria, tinha estandarte, tinha carro alegórico, entrando para a associação e só foi crescendo, só foi melhorando. Aí chegou uma época que a gente até não precisava mais divulgar, porque já constava na programação oficial, que é de hoje, quinta-feira, que a gente sai, a gente passou a constar e tudo começou a ficar mais fácil, só que foi um bloco que sempre teve uma dificuldade, sempre tivemos uns percalços no meio do caminho aí para conseguir crescer o bloco e sempre foi com muita dedicação, porque se a gente não gostasse mesmo de carnaval igual a gente gostava na época de 20, 22 anos, a gente novo, se a gente não gostasse de carnaval, não tinha como fazer um bloco, porque era tudo, sim, com muita dedicação, ajuda pouca, até começar a ter uma ajudinha, né, de associação e da prefeitura, custou bastante. E aí, depois disso tudo, facilitou e até hoje o bloco vem crescendo a cada dia. E conta pra gente um pouco dessa... Você se sente realizado por ver o bloco desse tamanho, por estar na proporção que está hoje, abrindo o Carnaval de Sabará? Sim, eu sinto, porque foi uma coisa bastante... Foi na garra, a gente fez isso tudo muito, muito na raça, né? Eu lembro bem que nos primeiros desfiles, a gente arrumava, pensa bem, um instrumento que ele fica afinado o ano inteiro. Aí você deixa um ano o instrumento parado. Quando você vai tocar, se você não trocar o reparo dele, não trocar o nylon, não trocar o... Na hora que a primeira batida ele fura. Então, às vezes, a gente começava a desfilar, o instrumento já furava. Então, assim, foi com bastante dificuldade e por gostar bastante de carnaval. Aí, os meninos todos que fundaram o bloco da antiga tocava no rancho, né? Eu acho que todo mundo ajudou um pouco. E qualquer instrumento que você desse na mão de qualquer integrante, ele sabia tocar, porque éramos só nós que tocávamos ali na hora, decidia na hora, você toca isso, a gente não tinha planejamento de nada, foi tudo feito muito na espontaneidade, entendeu? Então, o bloco, a realização é essa, é o bloco ter crescido tanto, a gente tendo participado do crescimento do bloco, sendo uma coisa muito natural por gostar, e não por dinheiro, entendeu? Por nada disso. Foi porque a gente gostava mesmo que nós fizemos o bloco. Então, gente, hoje, daqui a pouquinho, desfile, convido todo mundo, desfile do Bloco Caricato, com o Furunco, hoje aqui do lado da Igreja do Rosário, às 19 horas. Conto com vocês.